Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 32. Nos Salmos, muitas predições. Depois dessa resposta, compreendi melhor a grandeza da reencarnação. Buscando o livro do Judite, percebemos que as Bíblias protestantes não o adotam. Coincidência ou não, eles também não aceitam Maria. Aí pergunto, como pode alguém amar o filho e não reconhecer sua mãe? Pensativo, busquei outras passagens do livro de Judite e me detive no capítulo 10, versículos 6º e 7º. Ao chegar à porta da cidade, encontrou Oséias e os anciãos da cidade que a estavam esperando. Eles, ao vê-la, ficaram estupefatos e maravilhados da sua beleza. No capítulo 8º, versículos 7º e 8º, era de belíssimo aspecto. Ela era estimadíssima de todos porque tinha temor de Deus e não havia ninguém que dissesse dela uma palavra de desfavor. Ali mesmo fiquei, recordava Maria e sua beleza por todos nós conhecida. Judite, para salvar o seu povo, degolou Holofernes. Quantos de nós, ao defrontarmos com as cenas da crucificação de Jesus, não ficamos compadecidos com a dor de Maria? Ninguém mais do que ela sofreu ao presenciar o seu único filho sendo torturado inocentemente. Ela expiava a sua dívida por ter tirado a vida física de um homem. Ainda busquei no capítulo 11, versículos 18 e 19. Ora, todas estas palavras agradaram Holofernes e os seus servos. Admiraram a sua sabedoria e diziam uns para outros: não há sobre a terra mulher semelhante a esta, no aspecto, na formosura e na prudência das palavras. Confesso que adorei o livro de Judite, e depois que tive a confirmação de que ela havia voltado à terra como Maria de Nazaré, outra vez folheei o seu livro. De volta ao estudo, louco, me encontrava para tirar novas dúvidas. Várias perguntas foram feitas sobre Vashti, a primeira feminista. Esta é a minha opinião. Gostei dela também, mas voltemos às perguntas. Painel, 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 42. Então juntou-se a eles o grupo dos Assideus, que eram dos mais valentes de Israel, e todos zelosos pela lei. Quem eram? Resposta. Assideus, em hebraico, Assidim, quer dizer piedosos. Eram classes de judeus comparados por alguns aos essênios, apegadíssimos à lei. Pergunta. Capítulo 3, versículo 16. Quando avançaram até Bet-Horon, onde fica? Resposta. A subida de Bet-Horon fica a cerca de 20 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Pergunta. Capítulo 4, versículo 29. Marcharam para a Judéia e acamparam junto de Bet-Sur. Onde fica Bet-Sur? Resposta. Bet-Sur fica a 29 quilômetros ao sul de Jerusalém. Pergunta. Quem eram
os nabateus? Capítulo 5, versículo 25. Resposta: nabateus, população nômade da Arábia Pétrea. Povo rico, controlava o comércio para Damasco e o Egito. Pergunta: segundo Macabeus, capítulo 7, versículos 9 e 10. Estando já para dar o último suspiro, disse dessa maneira: Tu, ó malvado, faze-nos perder a vida presente, mas Deus, o Rei do Universo, nos ressuscitará para a vida eterna, a nós que morremos por fidelidade às suas leis. Depois deste, torturaram também o terceiro. Eles acreditavam na vida além vida? Resposta: devemos ler muito bem o livro de Macabeus, pois encontramos expressões bem claras de fé na vida futura e a vitória do Espírito sobre a carne. Pergunta: quando morreu o terrível Antíoco? Resposta: o sanguinário Antíoco morreu na primavera de 163 a.C., fora da sua cidade, em região montanhosa, refúgio de ladrões. Pergunta: capítulo 12, versículos 41 e 42. Todos, por isso, bendisseram o Senhor, justo juiz, que descobre o que está escondido. Em seguida, postos em oração, suplicavam ao Senhor que se esquecesse do pecado cometido. Eles admitiam a vida além vida, por isso pediam em oração? Resposta: sim, lendo o capítulo todo, podemos perceber que eles, os não espíritas, supõem na outra vida um lugar de purificação, abreviado pelos sacrifícios dos vivos. Se eles não acreditassem nos espíritos, seria em vão rezar pelos mortos. Pergunta: Jó, capítulo 4, versículo 18. Ainda, os mesmos que servem não são estáveis, e nos seus anjos encontrou defeitos. Por que encontrou defeito nos anjos? Resposta: mesmo os espíritos bons já erraram um dia. Poucos são os que permaneceram simples e inocentes. E continua a pergunta. Versículo 19. Quanto mais aqueles que habitam casas de barro, os que têm a terra por fundamento, serão consumidos como pela traça. Resposta: notem bem esse trecho. Se dos anjos, espíritos já bem evoluídos, Deus vê os defeitos, quanto mais dos homens encarnados, cujo corpo foi formado do pó, vestes física para a perfeição do espírito. Pergunta: no capítulo 11, versículos 5 e 6, mas oxalá Deus falasse contigo e abrisse contigo os seus lábios para te descobrir os segredos da sua sabedoria e a multiplicidade da sua lei. Com o que saberias que te castiga muito menos do que merece a tua maldade? Resposta: aqui neste versículo está muito clara a reencarnação. Jó quis dizer que se todos conhecessem a causa do atual sofrimento, veriam que sofre menos do que fizeram no ontem sofrer, que Deus perdoa muitas faltas, mas muito temos nós de evoluir sozinhos. Nesse livro de Jó, podemos encontrar a reencarnação. Jó não sofreu em vão,
todo o seu sofrimento teve origem no passado. No capítulo 24, por que sofrem tantos inocentes? Versículo 1. Ao Onipotente os tempos não são ocultos, mas aqueles que o conhecem ignoram os seus dias. Resposta. Muitas religiões ainda dizem que inocentes sofrem. Este versículo, ao Onipotente os tempos não são ocultos, nos mostra que o que pensamos ser hoje inocente, para Deus não o é. Portanto, inocentes não sofrem. Sofremos todos nós que deixamos de ser simples e inocentes. Terminando o livro de Jó, chegamos aos Salmos. Encontramos no capítulo 103, hino ao Criador, quando este proclama as magnificências da criação. No versículo 3, acima do firmamento, concebido como uma cúpula sólida, estavam as águas superiores, no meio das quais se erguia o monte de Jesus, o seu laboratório de onde ele manipulava os fluidos. No último versículo do Salmo 104, desapareçam da terra os pecadores e o ímpio não existam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Resposta. Aqui está previsto o final dos tempos, quando da terra partirão os que não cumprirem as suas leis. Confesso envergonhado que enquanto essas perguntas eram feitas, a minha cabeça trabalhava a 100 por hora. Louco me encontrava para fazer as minhas perguntas, mas, graças a Deus, eu não interferi nas comunicações. Quando pude fazê-las, voltei a Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Fez também o Senhor Deus a Adão e à mulher umas túnicas de peles e os vestiu. Minha pergunta: estas peles são o corpo de carne? Resposta: sim, não propriamente só o corpo físico, mas todas as vestes expiatórias. Quando o espírito, já de posse do livre-arbítrio, erra, ele recebe túnicas de pele. Ainda perguntei. Gênesis capítulo 21, versículo 13. Mas também do filho da escrava farei um grande povo, por ser seu descendente. Minha pergunta: Ismael, o filho da escrava Agar, é o mesmo Ismael que protege o Brasil? Resposta: sim. A ele foi dada uma grande e bela nação, o Brasil, que será a pátria do Evangelho. Enquanto recebia as respostas, perguntava a mim mesmo: como pude ficar longe dos ensinos bíblicos? Neles estão contidas as belezas da vida espiritual. Painel. Porque no Salmo 21 encontramos a crucificação de Jesus? Resposta. O livro dos Salmos é um cântico de prece e nele encontramos uma prece por Jesus. No Salmo 21, versículo 17, transpassaram minhas mãos e meus pés. No 19, repartiram entre si minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. É a mais séria profecia do sofrimento de Jesus. Como podem ainda duvidar do dom mediúnico dos superdotados? Nesta passagem dos Salmos, constatamos a veracidade das premonições. Painel.
capítulo 23, versículo 4. Por isso, ainda que eu ande no meio da sombra da noite, não temerei males, porque estás comigo. Tua vara e teu báculo me consolam. Pergunta: que são vara e báculo? Resposta: no original temos massa e báculo, dois utensílios normais dos pastores da Palestina. A massa é um bastão curto e curvo que serve de defesa. O báculo é um bastão muito mais comprido que serve de apoio ao pastor e para guiar o rebanho. Painel, capítulo 30, versículo 12. Converteste o meu pranto em gozo e desataste o meu luto e me ungiste de alegria. Pergunta: o que quer dizer? Resposta: meu luto no original, veste de saco, tecido grosseiro de que se cobrem os hebreus no luto. Painel, capítulo 31, versículo 6. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pergunta: as mesmas palavras de Jesus? Resposta: entrego o meu espírito, a alma, chama eterna, o hálito da vida que Deus criou, que ao se ver livre da matéria perecível, volta ao mundo espiritual. Sublime pensamento de todos aqueles que creem em Deus. Jesus as murmurou por ter certeza da imortalidade da alma. Não nos esqueçamos de que todo o Antigo Testamento é manifestação divina. Nele encontramos a lei, a sabedoria, a história e a profecia. Painel, capítulo 41, versículo 9. Até o homem da minha intimidade em que eu confiei e que comia o meu pão, urdiu contra mim a sua traição. Pergunta: refere-se a Jesus e a Judas? Resposta: urdiu contra mim alude a Aquitofel, conselheiro íntimo e depois traidor de Davi. Painel, fale-nos sobre a beleza do Salmo 72. Ó Deus, dá a tua equidade ao rei e a tua justiça ao filho do rei, para que ele julgue o teu povo com justiça e os teus pobres com equidade. Resposta: aqui o salmista faz a descrição do Messias. Devemos ler este capítulo e meditar no versículo 13. Usará de clemência para com o pobre e o desvalido e salvará as almas dos pobres. Este salmo é importantíssimo pelo seu conteúdo. Painel, capítulo 110, versículos 3 e 4. Contigo está o principado no dia do teu nascimento, entre os resplendores dos santos. Das minhas entranhas te gerei antes da aurora. Jurou ao Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Resposta: é considerado um dos versículos mais obscuros do Antigo Testamento para as outras religiões. Fala-se das atribuições régias do Messias. As palavras entre os resplendores dos santos, pelo conceito da terceira revelação, querem dizer que Jesus não deixou de ser simples e inocente, portanto, espírito sem falhas. Outra: das minhas entranhas te gerei antes da aurora.
Quer dizer que, sendo Jesus uma chama por demais pura, tornava-se impossível ser concebido pelas leis normais da fecundação, isto é, de um homem e de uma mulher. Te gerei antes da aurora. Jesus usou o corpo perispiritual criado quando ele recebeu o livre-arbítrio, portanto, antes da aurora. Jurou ao Senhor e não se arrependerá. Jesus pediu a Deus permissão para trazer até nós o roteiro da evolução. Tinha fé que nós o escutaríamos. Traímos Jesus, mas ele ainda crê na nossa evolução. Tu és eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui fica provado que Melquisedeque também teve um corpo fluídico. Jesus, neste capítulo dos Salmos, é apresentado como da ordem de Melquisedeque, outro espírito puro que nos visitou, portanto, eternamente sacerdote. Painel, no capítulo 118, versículo 22. A pedra rejeitada pelos edificadores foi posta por pedra angular. Resposta: a pedra rejeitada era um provérbio popular, mas para os estudiosos tem significado profundo. Os grandes impérios que durante séculos haviam disputado entre si a Ásia tinham rejeitado o pequeno povo de Israel. A pedra é aplicada a Jesus, pedra divina, de onde partiu toda a verdade da vida. Jesus, grande médium de Deus, tinha o poder de ligar e de desligar com o alto. Pedro, o apóstolo, foi também chamado de pedra por possuir dons que deixavam os outros apóstolos admirados. Painel, capítulo 137, versículo 1. Junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos a chorar, lembrando-nos de Sião. Resposta: triste lembrança da tomada de Jerusalém em 587 a.C. e do cativeiro da Babilônia. Painel, Provérbios, capítulo 2, versículo 2. De sorte que o teu ouvido esteja atento à voz da sabedoria, inclina o teu coração para a prudência. Resposta: Jesus é a voz da sabedoria. Painel, capítulo 9, versículo 1. A sabedoria edificou para si uma casa, levantou 7 colunas, imolou as suas vítimas, preparou o vinho e depôs a mesa. Resposta: a sabedoria é Cristo, sua casa o templo, as 7 colunas o seu evangelho, ou seja, os 4 livros escritos pelos evangelistas, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. No versículo 3, enviou seus criados a convidar. Os criados são os mensageiros da palavra divina, os convidados, todos nós. Os orientadores ainda ficaram e Corina fez a prece de encerramento. Pela primeira vez, fui dos primeiros a sair. Queria ficar sozinho para pensar. A minha cabeça estava a 1000 por hora. Mas quando ia saindo devagar, Sara acercou-se de mim e indagou: Luiz, você não vai colocar no seu livro o Salmo 109, não é mesmo? Olhei-a firmemente, mas com carinho, e nada respondi. Fomos saindo. Já no jardim, ela me perguntou:
O que achaste do livro de Judite? Só na Bíblia Católica é que o encontramos. Por que será? Respondi: na Bíblia Protestante faltam alguns livros: Baruque, Tobias, Sabedoria, Eclesiásticos, Macabeus, Judite e trechos de Esther e Daniel. Os protestantes não os aceitam, porque só acreditam nos textos hebraicos. Dizem que nesses outros livros estão contidas palavras humanas e não de Deus. Sara ainda perguntou: portanto, se hoje nós estudamos vários desses livros, eles têm de ser verdadeiros, não é? E você, Sara, que estudou tanto a Bíblia por ter sido judia, como está aceitando os livros de Esther, Judite e Macabeus? Para mim, tudo é a palavra de Deus, não importa como a recebemos. Acredito mesmo que esses livros do Antigo Testamento nos foram trazidos por grandes médiuns. Neles estão contidas muitas revelações. Enlacei seu ombro e fomos descansar um pouco, cantando esta canção. Jesus, vós sois o Filho de Deus. Viestes à terra olhar nós dois. A cada passo sinto alegria e vos busco a sabedoria. Olhando o campo, sinto-me contente, pois já fui pedra, hoje sou gente. Assim, Jesus, eu vou andando e vossas mãos me guiando. Cada irmão que vou encontrando é uma página que vai voltando. Nós vos amamos, Jesus, nós vos amamos. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 32. Nos Salmos, muitas predições. Depois dessa resposta, compreendi melhor a grandeza da reencarnação. Buscando o livro do Judite, percebemos que as Bíblias protestantes não o adotam. Coincidência ou não, eles também não aceitam Maria. Aí pergunto: como pode alguém amar o filho e não reconhecer sua mãe? Pensativo, busquei outras passagens do livro de Judite e me detive no capítulo 10, versículos 6 e 7. Ao chegar à porta da cidade, encontrou Oséias e os anciãos da cidade que a estavam esperando. Eles, ao vê-la, ficaram estupefatos e maravilhados da sua beleza. No capítulo 8, versículos 7 e 8, era de belíssimo aspecto. Ela era estimadíssima de todos, porque tinha temor de Deus, e não havia ninguém que dissesse dela uma palavra de desfavor. Ali mesmo fiquei, recordava Maria e sua beleza por todos nós conhecida. Judite, para salvar o seu povo, degolou Holofernes. Quantos de nós, ao defrontarmos com as cenas da crucificação de Jesus, não ficamos compadecidos com a dor de Maria? Ninguém mais do que ela sofreu ao presenciar o seu único filho sendo torturado inocentemente. Ela expiava a sua dívida por ter tirado a vida física de um homem. Ainda busquei no capítulo 11, versículos 18 e 19. Ora, todas estas palavras agradaram Holofernes e os seus servos. Admiraram a sua sabedoria e diziam uns para outros:
Não há sobre a terra mulher semelhante a esta, no aspecto, na formosura e na prudência das palavras. Confesso que adorei o livro de Judite, e depois que tive a confirmação de que ela havia voltado à terra como Maria de Nazaré, outra vez folheei o seu livro. De volta ao estudo, louco, me encontrava para tirar novas dúvidas. Várias perguntas foram feitas sobre Vashti, a primeira feminista. Esta é a minha opinião. Gostei dela também, mas voltemos às perguntas. Painel. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 42. Então juntou-se a eles o grupo dos assideus, que eram dos mais valentes de Israel, e todos zelosos pela lei. Quem eram? Resposta. Assideus, em hebraico, assidim, quer dizer piedosos. Eram classes de judeus comparados por alguns aos essênios, apegadíssimos à lei. Pergunta, capítulo 3, versículo 16. Quando avançaram até Bet-Horon, onde fica? Resposta. A subida de Bet-Horon fica a cerca de 20 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Pergunta, capítulo 4, versículo 29. Marcharam para a Judéia e acamparam junto de Bet-Sur. Onde fica Bet-Sur? Resposta. Bet-Sur fica a 29 quilômetros ao sul de Jerusalém. Pergunta, quem eram os nabateus? Capítulo 5, versículo 25. Resposta. Nabateus, população nômade da Arábia Pétrea. Povo rico, controlava o comércio para Damasco e o Egito. Pergunta. 2 Macabeus, capítulo 7, versículos 9 e 10. Estando já para dar o último suspiro, disse dessa maneira: Tu, ó malvado, faze-nos perder a vida presente, mas Deus, o Rei do Universo, nos ressuscitará para a vida eterna, a nós que morremos por fidelidade às suas leis. Depois deste, torturaram também o terceiro. Eles acreditavam na vida além vida? Resposta. Devemos ler muito bem o livro de Macabeus, pois encontramos expressões bem claras de fé na vida futura e a vitória do Espírito sobre a carne. Pergunta. Quando morreu o terrível Antíoco? Resposta. O sanguinário Antíoco morreu na primavera de 163 a.C., fora da sua cidade, em região montanhosa, refúgio de ladrões. Pergunta, capítulo 12, versículos 41 e 42. Todos, por isso, bendiceram o Senhor, justo juiz que descobre o que está escondido. Em seguida, postos em oração, suplicavam ao Senhor que se esquecesse do pecado cometido. Eles admitiam a vida além vida, por isso pediam em oração? Resposta. Sim, lendo o capítulo todo, podemos perceber que eles, os não espíritas, supõem na outra vida um lugar de purificação, abreviado pelo sacrifício dos vivos. Se eles não acreditassem nos espíritos, seria em vão rezar pelos mortos. Pergunta.
Jó, capítulo 4, versículo 18. Ainda, os mesmos que servem não são estáveis, e nos seus anjos encontrou defeitos. Por que encontrou defeito nos anjos? Resposta: mesmo os espíritos bons já erraram um dia. Poucos são os que permaneceram simples e inocentes. E continua a pergunta. Versículo 19. Quanto mais aqueles que habitam casas de barro, os que têm a terra por fundamento, serão consumidos como pela traça. Resposta: notem bem esse trecho. Se dos anjos, espíritos já bem evoluídos, Deus vê os defeitos, quanto mais dos homens encarnados, cujo corpo foi formado do pó, vestes física para